Hoje a gente está indo para a penúltima mensagem dessa série com o tema Cheios do Espírito, baseado ali então em Atos 2, 42 a 47, onde o contexto, né, como eu já expliquei, é um contexto onde Atos 2 é um período onde Jesus, né, Deus envia o Espírito Santo sobre a igreja, e ali na festa de Pentecostes acontece todo um contexto onde cada pessoa, né, pessoas de diversos povos reunidos para essa festa, os cristãos ali, os apóstolos começam a falar e cada um consegue entender na sua própria língua, né? Então Deus dá uma capacidade extraordinária, algo não é comum, não tinha como a gente vê hoje nas grandes conferências de políticos, etc., que tem um fonezinho aqui, alguém traduz automático, né? Naquela época não tinha isso, mas o Espírito Santo concedeu que povos diferentes ouvissem o Evangelho na sua língua. E aí, quando o Evangelho é pregado ali, 3.000 pessoas se convertem, e a consequência, então, você vai ver no capítulo de Atos 2, é que essas 3.000 pessoas, esse início dessa igreja ali, acaba sendo Atos 2, em resumo, Atos 2, 42 a 47, e tudo que vai acontecendo no livro de Atos. Então, Atos, a gente poderia dizer que, ao invés de se chamar o nome de livro de Atos dos Apóstolos, poderia se chamar Atos do Espírito Santo, Atos de Jesus, né? Porque, na verdade, não são os apóstolos, acima de tudo, que estão em destaque nesse livro, mas é o que Deus faz, sim, através dos apóstolos, de seres humanos ali. Alguns ganham mais destaques, né, alguns apóstolos, mas, na verdade, é o Espírito Santo que vai conduzindo a igreja de uma maneira extraordinária. E esse é o ponto-chave, né? O que o Espírito Santo faz com uma igreja que antes estava acovardada, se escondendo dentro de uma casa depois da morte de Jesus e com medo de que eles iriam sofrer a mesma coisa, e que quando o Espírito Santo vem, essa igreja ela se espalha de uma maneira que ela se torna atrativa, cativante e vai crescendo. Essa igreja, apesar de toda perseguição, ela crescia. E aí entra o ponto-chave do assunto de hoje, porque se nós temos uma igreja ali, que ela, mesmo sofrendo perseguição severa, não era perseguição de chacota, não era perseguição de zombaria, de, seu crentezinho, agora vai no culto todo domingo, tá dando dinheiro para o pastor, está sendo trouxa. Não é essas coisas que a gente passa no Brasil. É coisa de a vida deles tá realmente correndo o risco de eles serem presos. Como se você já leu o livro de Atos, logo no início ali, Pedro já é preso. Então, mal o Espírito Santo desce sobre a igreja, o primeiro destaque não é uma igreja que está totalmente feliz, tudo dando certo, entre aspas, já vão presos. Mas mesmo, apesar da perseguição, as pessoas iam se convertendo e a igreja ia crescendo. Se naquela época, com tantos problemas, a igreja ia crescendo, eu me pergunto por quê que a igreja, agora não vamos falar das igrejas de modo geral, vamos falar da nossa igreja, da igreja luterana. Por que que a igreja luterana, num país onde nós temos liberdade, nós temos extrema liberdade, não dá para se falar, não sabemos os futuros, o que vai acontecer, não estou falando de hoje, ok? Estou falando de futuramente qualquer outra coisa, mas onde nós temos liberdade, apesar de muitas vezes haver chacotas com os cristãos, nós temos plena liberdade de ser cristãos, de se reunir com um templo, onde em outros lugares do mundo não há isso. A gente viu na semana passada, né, com o próprio Romilton aqui, falando sobre missão transcultural, missão em outros países, ou seja, há lugares, né, onde os cristãos são mortos. E a gente conhece um pouquinho disso, provavelmente, né, nessa ênfase. Por que que a nossa igreja está diminuindo a cada dia mais? E eu não estou falando somente diminuindo o quadro de membros, que teoricamente era um quadro de membros talvez não tão realístico, né? Uma coisa é tu estar com o nome escrito nessa lista de membros, né? Aquilo, você é parte de uma igreja, você vai lá, se cadastra e você se torna membro. Ainda que isso também, de alguma maneira, indica um decréscimo, porque a igreja luterana, nos últimos anos, se a gente for olhar as estatísticas, talvez no máximo há 10 anos atrás, as estatísticas da igreja diziam que a gente tinha 1 milhão de membros no Brasil. Aí, depois, não lembro qual foi o ano, as estatísticas diminuíram para 600 mil membros.
E na última estatística, de uns 3 anos atrás, mais ou menos, é dito que nós somos em torno de 400 mil membros luteranos no Brasil. E se estima que, ainda assim, esses 400 mil membros ainda não é realístico. Porque se a gente for pensar que, de novo, uma coisa é ser membro de papel, outra coisa, membro, biblicamente falando, não é quem é membro no papel, quem se intitula como participante de uma igreja. Aquela história de, eu não sou da igreja tal, não sou católico praticante, eu sou católico, não sei o que lá, afastado. E luterano está cheio assim também. Então, biblicamente falando, ser cristão, ser seguidor de Jesus, é tu pagar o preço. E se a gente fosse ir só por baixo de participantes de culto, fazer uma média, a gente não vai ter, com certeza, nem isso aí, participando de 400 mil membros luteranos participando todo domingo nas suas igrejas. Com certeza está longe disso. Então, não sei se a gente chega a 200 mil membros. Não sei se a gente chega num domingo a reunir isso no Brasil inteiro. E isso é profundo e doloroso de a gente tocar nesse assunto, porque não é só a quantidade, mas é o decréscimo. Se antes, haviam 400 mil ou, vamos dizer, 1 milhão, foi se tirando pessoas que aceitaram ser retiradas do quadro de membros, ou que a própria igreja, por si só, viu que tinha que retirar, que eram pessoas que talvez nem mais estavam lá, e estavam no quadro lá, e estava sendo um número irreal. Ou seja, nós estamos perdendo, não é somente membros, perdendo pessoas, espero que não, mas muitos, se forem ainda para outra igreja, amém, e que lá estejam sendo abençoados. Mas, na pior das hipóteses, é pensar que são mais de 200, 300 mil pessoas, aí até mais, que abandonaram a fé. Não, eles continuam sendo cristãos, só abandonaram a igreja. Não. Porque não tem como tu viver uma fé verdadeira sem estar em comunhão com os cristãos. Essa história de que, eu sou cristão, mas não gosto da igreja, não bate muito bem. Porque não estamos falando da igreja, instituição, e apesar das suas falhas, mas da igreja que vive princípios bíblicos, que leva os cristãos à maturidade, que ajuda as pessoas a realmente se aproximarem de Deus. E o problema qual é? Quando a gente fala de um decréscimo, a gente não gosta de, como cristãos, admitir a nossa culpa. O problema não é só o sair, porque vai acontecer no processo de chamar pessoas para o discipulado, de que alguns vão dizer não. E isso é natural. De chamar, vem seguir a Jesus, alguns dizerem não, e até mesmo aqueles que já estão caminhando na igreja, chegar no momento e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. O problema é que a gente costuma botar a culpa nas pessoas somente. Por que a igreja está decrescendo? A culpa é que as pessoas não gostam de ouvir o evangelho. A culpa é o evangelho que é duro demais. Então, o problema não é a igreja. Geralmente a gente gosta de dizer. O problema são as pessoas que não querem acolher o evangelho. Sim, por um lado, muitas pessoas vão dizer não para o chamado ao discipulado, para seguir a Jesus. Mas, por outro lado, eu entendo que, quando a gente fala de que a igreja continuar crescendo, como a igreja de Atos crescia, tem a ver com o fato de a gente se perguntar, será que a gente está pregando o evangelho? Porque aquela igreja pregava o evangelho puro e simples. E puro e simples eles não viviam uma igreja, uma religião baseada em estruturas, porque eles já não tinham mais a estrutura do templo. Quando a igreja começa a surgir depois da morte e ressurreição de Jesus, a perseguição afasta eles dos templos e eles vão para as casas. Eles não podem mais, os cristãos, ir no templo, porque se eles fossem identificados nos templos dos judeus, eles iam ser presos. Então, dos templos, eles vão para as casas, e eles continuam pregando o evangelho, que é o evangelho, que a gente já falou sobre isso, da doutrina dos apóstolos. Era uma igreja baseada na doutrina dos apóstolos, e a doutrina não era regras, era ensinar a ser como Jesus. E ser como Jesus era pagar um alto preço. Ou seja, eles ensinavam o evangelho puro e simples, não muitas vezes como a gente ensina o evangelho hoje, que é um evangelho que é mesclado com regras. De que para você ser cristão, você só é cristão se usa a saia assim, se o cabelo é assado, se isso, aquilo, se o banco é assim, se a cor da igreja é assado, se tem sino, se não tem sino, e assim por diante. A gente mistura hoje nas igrejas o evangelho com regras humanas. Que a gente diz que isso é seguir a Jesus. Mas eles pregavam o evangelho
E todos os dias, ali diz no final de Atos 2:42, no versículo 47, pessoas iam sendo acrescentadas. A igreja crescia. Queridos, o problema é que, conforme o tempo foi passando, e principalmente na história da igreja, depois que a igreja virou uma instituição atrelada ao Estado, porque nós temos que lembrar um pouquinho da história do que aconteceu com o cristianismo. O imperador romano Constantino, ele se converte. Até hoje se tem uma discussão se foi uma conversão ou se foi um meio de se utilizar da igreja que não conseguiam frear o crescimento, mas Constantino se converte e institui o cristianismo sobre todo o Império Romano. Talvez aquela história, a pergunta é, se não pode vencê-los, junte-se a eles. E aí o Constantino institui o cristianismo sobre todo o Império Romano, a religião oficial de Roma vira o cristianismo, e a partir dali é o Império Romano que dita as ordens da igreja muitas vezes. É o imperador que se torna o centro, muitas vezes, daquilo que era o cristianismo. E com isso a gente vai vendo que a igreja se atrelou muito ao Estado. E muitas vezes botou a sua esperança, que não deveria ser, de submissão a um imperador que antes se opunha, e que Jesus foi morto justamente por se opor, de certa maneira, a um Estado romano. Onde, quando questionado se tu é o rei dos judeus, ele diz, olha, é tu que está dizendo isso. Mas eles entendem a profundidade disso, o cristianismo original entendia. Então, queridos, nós vivemos um cristianismo muitas vezes baseado em estruturas em que a gente gosta de se beneficiar da igreja muito mais como um clube do que viver a essência da igreja. E que essa igreja aqui, que era atrativa. Por que que talvez a gente já não é tão mais atrativo? Porque ao longo da história, a igreja foi perdendo a sua essência. É por isso que eu estou citando um pouco de Constantino, ainda que, o que isso tem a ver? Mas porque a igreja foi perdendo a sua essência ao longo da história. Quando chega na Reforma, onde não somente Lutero, mas muitos homens levantados por Deus tentaram questionar a igreja, era tentando dizer a igreja perdeu a sua essência de ser atrativa. A igreja está focando em coisas que não mais é a essência. E hoje é a mesma coisa. Como eu falei no início do culto, as pessoas se afastam, muitas vezes a igreja afasta as pessoas, mas por que que aquela igreja atraía? Porque era uma igreja focada em levar a boa nova para as pessoas. Era uma igreja onde aqueles que se reuniam não estavam preocupados consigo, com seus gostos, com o que é bom para si, em si, em viver o evangelho que é para os de fora. Igreja existe para pregar o evangelho e atrair pessoas para dentro, e não para manter os nossos gostos. Há um bispo, se eu não me engano, irlandês, uma coisa assim, William Temple, que ele diz uma frase seguinte: a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe para o benefício de seus não membros. A igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe para o benefício de seus não membros. Porque se a gente olha, aquela igreja que, quando via necessidades, ajudavam uns aos outros, isso é cooperação entre si, é um ajudando o outro. Mas a questão é, não somente os de dentro. Quando a igreja, ao longo da história, via pessoas passando por dificuldades que não eram da igreja, eles ajudavam. Ao longo da história, eu citei isso numa série de mensagens lá no início da pandemia, houveram pandemias onde os próprios médicos fugiram das cidades e quem ficaram nas cidades eram os cristãos para cuidar das pessoas doentes. Aqueles que tinham a responsabilidade fugiram e os cristãos pagaram um preço alto pelas suas vidas. A essência da igreja. E por isso a gente não pode se esquecer, esse tipo de cristianismo que se vivenciou lá naquele período e que ainda estava muito mais próximo do que era o chamado de Jesus, é que a gente vê, por exemplo, em Atos, capítulo 4, versículo 20, dizendo, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Por que que eles faziam isso? Por que que aqueles cristãos não paravam de pregar o evangelho? Porque na medida que eles buscavam a Deus,
conheciam a Deus, viviam próximo de Deus, conheciam a Jesus muito proximamente, eles não tinham como não falar da maravilha que é caminhar com Deus. Não é da maravilha que é caminhar dentro de uma religião, como a gente muitas vezes se afasta justamente por isso, porque a gente foca numa religião, numa estrutura organizacional, mas eles não estavam baseando a sua fé em uma estrutura organizacional, eles baseavam a sua fé em Deus, em Cristo. E por conhecer a Jesus dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, mas não era pelas escrituras, era através de um relacionamento, por eles vivenciarem um relacionamento com Cristo, e verem o poder de Deus agindo no meio deles, curando pessoas, eles diziam, a gente não tem como silenciar daquilo que a gente está vendo acontecer na nossa vida. O Império Romano pode dizer para a gente ficar quieto, mas a gente não vai ficar quieto, porque ainda que o Império diga, é mentira, a gente não consegue ficar quieto. A gente sabe da verdade que a gente tem visto, não nas Escrituras somente, não no que foi falado no Antigo Testamento, mas no que a gente presenciou hoje, no meio da igreja, em Atos 2 acontecendo, no que a gente viu recentemente, os apóstolos falavam daquilo que eles viveram com Jesus. A gente lê os evangelhos, os apóstolos escreveram os evangelhos naquilo que eles viram. É tipo a gente contar a história daquilo que a gente está vivenciando hoje, do que foi o encontro, o retiro, o encontro com Deus para alguns, ir lá botar no papel e dizer, nós testificamos de que a gente vivenciou essas coisas. Queridos, como não atrair pessoas para um Deus que tu diz, olha só o que a gente tem vivenciado hoje, não é lá, não é no passado, olha o que Deus ainda faz hoje. Isso é evangelismo. Evangelismo, na essência, que é a atração de que esses cristãos, a cada dia, cresciam mais, a igreja crescia mais, não é, acima de tudo, decorar conceitos, mas tem a ver com um estilo de vida, e tem a ver com ser parecidos com Jesus também. De novo, quando a gente olha para essa igreja, eles não estavam baseados em, não tinham um monte de treinamento. Os apóstolos não chamavam a liderança, vem cá, agora tem um treinamento para vocês, para evangelização. Eles simplesmente eram ensinados a ser como Jesus. E por serem como Jesus, eles atraíam pessoas. E nos dias de hoje, Jesus não continua atraindo pessoas? Mesmo no meio não cristão, Jesus é usado como exemplo para um monte de coisa. O mestre dos mestres, o professor dos professores, o Augusto Cury, que é cristão, mas não deixa totalmente claro isso, é um cara que tem um monte de livros com conceitos sobre isso. E há tantos outros livros que usam Jesus como exemplo, e mesmo aqueles que ainda não são oficialmente cristãos, gostam de se basear em Jesus. Porque o estilo de vida de Jesus é atrativo. E eu gostaria de dizer o seguinte, lá em João, capítulo 17, versículo 18, Jesus fala assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo. A pergunta é, como Jesus foi enviado para o mundo, a ponto de ele ser tão atrativo? Pelo que era caracterizada, se a gente pudesse resumir a vida de Jesus, e que faz ele ser tão cativante e as pessoas admirarem tanto ele, há muitas coisas, mas se a gente pudesse resumir, quais eram as duas características de Jesus? Eu diria duas coisas, e que isso faz uma igreja ser evangelística. Primeiro, santidade. Jesus era alguém que tinha um estilo de vida santo. Hebreus 4,15 diz, mas não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Não temos um sumo sacerdote, não temos um mediador que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu já citei, volta e meia, essa palavra aqui, santidade, santo. Santo não é alguém perfeito, no nosso conceito, para os seres humanos. Mas a essência da palavra santo é separado. É alguém que se separa de algo para um uso exclusivo de algo. No nosso caso, como seres humanos, que vivemos
depois do pecado, depois da queda, que é o ser humano se afastar de Deus, santidade não é, a gente não consegue, com o nosso corpo, com o nosso jeito de pensar, com o nosso estilo de vida, enquanto Jesus não voltar e não restaurar a criação, a gente não consegue viver uma plena santidade. Mas, ainda assim, é aquela escolha de dizer, eu agora abro mão de viver muitas coisas do jeito de pensar do mundo e vou viver separado para Deus. E Jesus, sendo o próprio Deus, ele sim consegue viver sem pecado. Ele não foi corrompido pelo pecado, ele viveu no meio da criação, ele sabe o que é o pecado acontecendo, ele entende as coisas, mas ele continua sendo diferente. Por que Jesus é tão atrativo na nossa sociedade? Porque ele é santo. E a gente vê que, geralmente, pessoas que são diferentes na nossa sociedade chamam a atenção. Essa é a questão. Numa cultura, não é só da nossa. A história da humanidade é marcada pela maldade, pelo sofrimento, por várias questões. Pessoas, ao longo da história, que tentam romper com esse padrão de egoísmo, de poder só pensar em si, de a gente ser tão egoísta, de achar que eu sou o mais lindo, que a minha felicidade é a única coisa que importa, e assim por diante. Pessoas que rompem com esse padrão do mundo, desde o início da história, porque o mundo não está ficando pior. O mundo é isso desde o início da criação. A gente gosta de dizer, olha o que o mundo está se tornando. Parece que o mundo está cada vez pior, não está cada vez pior. O mundo sempre foi isso. Sempre foi isso. Talvez a gente que não se dava por conta, e que quanto mais velhos a gente vai ficando, mais se dando conta a gente vai de que o mundo é algo, em muitos momentos, é um lugar horrível, onde as pessoas são extremamente egoístas. Quando a gente começa a ver guerras acontecendo, não é novidade hoje. Pandemias sempre existiam ao longo da história, mas talvez alguns de nós tiveram o privilégio, de viver uma época onde existiu isso novamente. Mas a história se repete, guerras sangrentas sempre existiram. Antes de Jesus nascer, Alexandre o Grande foi o cara que tentou conquistar muitos territórios. É um Putin daquela época. Muito pior do que Putin. Muito pior do que um Hitler. Existiram pessoas piores do que o Hitler. Mas a gente fica assustado com a história recente. O mundo não está ficando pior, o mundo é assim. E quando surgem pessoas diferentes do Putin, do Hitler e de tantos outros, essas pessoas ganham destaque. Só que Jesus é Jesus e o cristianismo ganhou a proporção que ele ganhou ao longo da história e se tornou uma religião com um alcance tão grande, porque não existe ninguém na história da humanidade como Jesus. Não adianta você comparar Jesus com Buda, não adianta você comparar Jesus com nenhum outro líder de qualquer religião. Porque o que Jesus fez, e o que Jesus falava, explicava sobre Deus, nenhuma religião traz um Deus como o que Jesus apresenta. E Jesus explica o Deus do Antigo Testamento de uma maneira que até os judeus não entendiam, por isso que os líderes religiosos ficam tão ofendidos. Porque Jesus vem e justamente questiona a mesma coisa que é hoje. Por que o povo judeu, que deveria ser bênção para todos os povos, não consegue ser atrativo? Lá em Abraão, o povo de Israel ganhou uma missão: ser tu uma bênção, se multipliquem e sejam uma bênção para todos os povos. E o povo de Israel foi se encolhendo e dizendo: venham vocês até nós. Nós somos um povo santo, nós somos um povo perfeito, a gente não vai se misturar com os outros povos. E nessa sua santidade errada, num conceito errado, eles se isolaram. E Jesus vem e diz para os líderes religiosos: o que vocês estão ensinando? Que religião é essa? E os líderes religiosos não ficam felizes com isso. E alguns entendem a essência da religião, e aí a gente vê a igreja de Atos não mais preocupada com a estrutura religiosa, não mais preocupado em ter que ficar lutando pelo seu direito de estar dentro de um templo de novo, mas eles rompem com o templo forçadamente, e eles dizem: beleza, não tem templo, não tem estrutura, não tem as regras como a gente vivia, mas nós vamos pregar o evangelho, e nós vamos ser diferentes, como Jesus era diferente.
Eles eram cativantes não por causa que eles tinham o melhor templo, não porque eles tinham um templo com ar-condicionado, com bancos confortáveis, o melhor som do mundo, o melhor louvor do mundo. Não que essas coisas hoje não possam ser usadas como ferramentas, mas eles eram cativantes porque o estilo de vida deles era diferenciado. E por isso, quando a gente ouve, hoje, pessoas dizendo, eu não vou na igreja, porque olha lá, o fulano de tal é tão pecador quanto eu, aquela pessoa lá, ele lá dentro é uma coisa aqui fora, olha o tipo de pessoa que é. É óbvio que, por um lado, essa pessoa ainda não entendeu que ser cristão não é perfeição. Por outro lado, a gente também vê que a igreja se perdeu na sua essência. E se preocupou muitas vezes em muito mais criar uma estrutura religiosa, de aparência, e poucas vezes uma estrutura que serve para transformar a vida das pessoas. Muitas vezes nós estamos utilizando um clube e a gente cedeu à tentação de que a igreja é um clube em benefício próprio, que me oferece serviços, e eu acho que isso é suficiente. Mas poucas vezes a gente vê as pessoas reclamando da sua igreja, dizendo, eu quero mudança. Eu quero poder viver numa igreja onde eu caminho com pessoas que me deem suporte, que orem comigo, que estão lá junto comigo, onde eu possa cuidar dos meus irmãos, onde eu possa servir na igreja. A gente vê a igreja reclamando de que o pastor não faz as coisas, mas a gente não vê a igreja reclamando, por que eu não estou fazendo algo? Porque aquela igreja eram todos. Como a gente viu há poucos dias atrás, uma das primeiras características dessa igreja foi lá em Atos 6, quando as viúvas não estavam sendo servidas, os apóstolos vão lá e dizem, a gente não vai fazer isso, o nosso chamado é outro, escolham pessoas para fazer isso. E a igreja não fica criticando os apóstolos porque disseram, não, eles só querem pregar, eles só querem levar o evangelho, olha só que falta de humildade. A igreja diz, vamos orar e vamos achar irmãos para servirem. Eles tinham um estilo de vida diferente, assim como Jesus vivia um estilo de vida diferente. Santidade. De novo, qual é a característica de Jesus? Assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo. Jesus veio sendo diferente. E pessoas diferentes chamam a atenção. Só que não é somente ser diferente na linguagem. Os cristãos querem ser conhecidos hoje por terem uma linguagem diferente. Amém? A graça e paz, Senhor, do Senhor Jesus amado. Ou por poder dizer, Deus te abençoe, de repente eu acho que eu vou ser identificado, porque todos os dias eu falo, Deus abençoe para as pessoas na rua. Ou de repente pela minha vestimenta, né? Eu sou identificado porque, olha só, tu é diferente. Por que não? Eu vi que tu se veste diferente. Porque tu se veste mais formal. E aí a gente vê os pastores mais jovens, quando usam de repente uma roupa diferente, um pouco não tão formal, o pessoal fica surpreso, tu é pastor? A maioria do pessoal acha que não me identifica como pastor na igreja, porque eu gosto de usar tênis e umas roupas bem esportivas aí. Só os que sabem realmente que eu sou pastor na cidade que me identificam. Como que o pastor não anda talvez de calça social, uma camiseta mais social? E não sou só eu, um monte de pastor. Esses dias um outro pastor aqui de uma cidade aqui próxima, que está, na verdade, entrando para o pastorado, ele dizendo, né, ele é moreno, usa brinco aqui, que ele estava indo fazer uma visita lá no PPHM dele, parou no interior ali para pedir informação sobre a casa, né, da onde que era o membro e tal. Aí, onde é que mora o fulano de tal? Parou com o carro, né, na frente de um bar. Daí a pessoa, por que está indo lá? Não, é que eu sou pastor. Daí ele falou assim, ele olhou de cima a baixo, cara, tu é pastor? Qual é o nosso conceito do que é ser cristão? Estilo de vida, santidade. E a segunda coisa que Jesus era conhecido, em resumo, é por ser ele vivia um estilo de vida de inculturação. O que é isso? Inculturação é cultura, entrar para dentro da cultura. E Filipenses 2, 5-8, o apóstolo Paulo diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
Você prestou atenção no que Paulo diz aqui? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que atitude? Que embora sendo Deus, ele era Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo a que se devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E isso é outro ponto da igreja. Citando de novo o que aconteceu com a história do povo de Deus, e que nós fazemos parte dessa história, Abraão foi escolhido para formar uma grande nação que seria bênção para todos os povos. E o povo de Israel se fechou. Quando a gente vê o próprio Jesus formando um povo dele, reformando esse povo, essa igreja, no meio da perseguição, eles se fecham dentro de uma casa. E o que a perseguição faz? Espalha a igreja. Sem consciência, muitas vezes, Deus usou a perseguição para espalhar a igreja para todos os cantos. Pregue o evangelho, Jesus diz, a todos os povos, a todas as nações. E a igreja, no início, fica só em Jerusalém, trancada nas suas casas. Quando a perseguição acontece, os cristãos começam a fugir de Jerusalém. Não é, vamos pregar o evangelho. Eles começam a fugir. Só que eles não deixaram de pregar o evangelho. Eles não conseguiram deixar de pregar o evangelho. E por isso que o evangelho vai se espalhando para todos os cantos. E eles vão vivendo dentro dos contextos onde eles estavam. Não adiantava os judeus chegarem em outros lugares, os judeus cristãos, e continuarem com todos os seus costumes. Eles tinham que ser pessoas daquele lugar. E se a gente olha para Jesus, é exatamente isso que ele foi. Mesmo sendo Deus, Jesus escolhe vir como um judeu. Ele poderia dizer, eu sou muito melhor do que o judeu, porque na cultura judaica tem coisas que não prestam. Então eu não vou ser um judeu. Eu vou criar um novo povo, literalmente, vou vir e vou dizer, eu não sou judeu, não sou egípcio, não sou nada, eu sou eu. Jesus não se mistura. Desculpa, Jesus ele se mistura. A gente poderia dizer que Jesus não fica diferente, não. Ele é um judeu, criado na cultura judaica. Lá ele vai, Maria e José levam ele no tempo devido. Ele vive todas as tradições judaicas. Ele vive dentro da cultura. Só que a gente, como cristão, durante muito tempo foi ensinado que santidade é se isolar do mundo. Só que Jesus não se isolou do mundo. Jesus era criticado porque ele sentava com pecadores, com beberrões. Se Jesus estivesse hoje, provavelmente a gente ia ver ele sentado talvez num boteco, conversando com o pessoal lá. E olhe lá se não ia estar tomando uma cerveja. Não bêbado. Não ia estar bêbado, com certeza não. Não ia estar fazendo as mesmas coisas, falando uma piada de baixo calão, de repente passando mulher na frente, e daí mexendo com elas, algumas coisas, não ia estar fazendo isso. Mas Jesus estava sendo criticado porque ele ia estar, talvez, estava em botecos falando do amor de Deus para aquelas pessoas. Pode parecer ofensivo, mas é literalmente isso, para a gente tentar entender o que Jesus estava fazendo. Ele estava no meio do povo. Ele não ficou no meio da religião, ele não escolheu vir e ficar no meio dos líderes religiosos, sem se misturar. Ele não escolheu só viver com pessoas que temiam a Deus. Ele estava no meio do povo. Ele era uma pessoa, como todos nós. E a questão é, e nós como igreja, que escolha nós temos feito? Como nós temos vivido? Nós temos preferido ficar no clubinho da igreja, né, que é mais agradável, onde a gente não ouve piadas que a gente não está mais acostumado, ou a gente escolhe intencionalmente conviver com as pessoas e ser um cristão normal? A gente não precisa necessariamente se vestir diferente, falar de coisas diferentes. A gente pode e deve se envolver no mundo. A gente pode e deve falar sobre futebol, conversar com as pessoas como uma pessoa normal. Jesus era normal. E aproveitar as oportunidades para levar as pessoas a Deus, que era o que Jesus fazia. Jesus era um contador de história fantástico, e ele usava a linguagem das pessoas. Ele contava histórias. Ele falava das coisas do dia a dia das pessoas. Quando ele falava da ovelha perdida, ele estava falando da cultura da época. Ali talvez os apóstolos, eu gosto do The Chosen, o seriado, cito direto,
Porque ali ele mostra talvez uma outra faceta do que poderia ter acontecido. Os apóstolos escrevem formatando um pouco do que aconteceu, provavelmente. Mas o The Chosen, contando a história, por exemplo, da ovelha perdida, faz toda uma mistura nesse seriado, mostrando como se talvez Jesus estivesse numa outra situação lá e conversando com eles. Fulano, quando uma ovelha se perde, o que tu faz? Eu largo todas. O seriado mostra isso. A Bíblia mostra de uma outra maneira. Porque o que importa é a essência, se a história foi literalmente assim, se aconteceu assim, se o Sermão do Monte foi literalmente do jeito que está ali, não é a questão. Mas a gente tem que entender isso, que Jesus estava lá e, fulano, tu já perdeu alguma ovelha? Já. E essa ovelha era valiosa para ti, né? Sim, qualquer ovelha é muito cara. O que tu fez? Eu fui atrás. Tu deixou todas as outras 99? Sim. Jesus conversava sobre as coisas do dia a dia. E depois ia lá e fazia uma ponte. Fazia uma ponte. Assim como a gente tem a oportunidade no dia de hoje, de estar no dia a dia, a gente não pode sair fora das eleições. Nós vivemos nesse mundo, e esse mundo ainda assim é bom, e Deus institui autoridades, nós temos que nos preocupar, temos que orar para que Deus nos dê sabedoria, mas muito mais do que hoje apontar para um ser humano, e seja lá ou não, se o teu candidato vai vencer ou não, aquilo que você acha que é melhor para o país, se não vencer, você tem a oportunidade, e se vencer, também você tem a oportunidade de dizer, eu estou feliz, ou estou triste, ou não gostei de quem foi eleito, mas eu não fico com expectativas frustradas, porque eu tenho um rei, é ele que reina sobre o mundo. Não é o presidente da república que manda no país. É o nosso Deus que tem controle sobre tudo. E você tem a oportunidade de evangelizar no dia de hoje. Em meio a um país que está dividido e louco para se brigar, e que ao final do dia de hoje vão ter pessoas xingando o outro lado, e pode ser nós, umas dessas que vão estar com vontade de poder se enculturar, a gente tem que falar sobre política, e aí depois apontar, mas a gente não precisa se estressar. Não importa quem seja o vencedor, porque não são essas pessoas que vão salvar o mundo. Deus continua no controle da história, apesar, e a gente tem que aprender a fazer as pontes, viver no mundo, se enculturando como Jesus, mas apontando para a verdadeira história do mundo, para o verdadeiro evangelho. Queridos, esse é o verdadeiro evangelismo. É isso que Jesus fazia, e era isso que a igreja de Atos vivia. O verdadeiro evangelismo tem a ver com santidade e enculturação. Jesus, na sua essência, era essa pessoa. E era por isso que Jesus era tão atrativo. A pergunta, e nós como igreja, somos parecidos com Jesus? Nós vivemos um estilo de vida, nós cristãos, individualmente, diferente do mundo, e vivemos no mundo de uma maneira diferente? Nós estamos aí no dia a dia, convivendo com as pessoas, ou a gente está afastado do mundo? Eu quero terminar citando uma frase de uma igreja cristã norte-americana, que está na internet, não diz qual igreja, falando o seguinte sobre missão. A igreja missionária não está preocupada consigo mesma, mas é uma igreja para os outros. Seu centro está fora dela. Ela deve viver de maneira excêntrica, não é voltada para si, para fora. A igreja deve voltar-se para fora, para o mundo. Temo de reconhecer que as igrejas têm se desenvolvido em igrejas que esperam, as quais se supõe que as pessoas cheguem até ela. Suas estruturas herdadas enfatizam e encarnam essa visão estática. Pode-se dizer que corremos o risco de perpetuar estruturas do tipo venha, em vez de substituí-las por estruturas do tipo vá. Pode-se dizer que a inércia substituiu o dinamismo do Evangelho e da participação na missão de Deus. Por que a igreja não cresce? Por que a gente, talvez hoje, não pode dizer a mesma coisa que Lucas, o escritor, o autor do livro de Atos, quando cita aqui Atos 2:47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Será que a gente pode dizer isso? Que diariamente, vamos ser mais bondosos, né?
que domingo após domingo, né? De 7 dias a semana, um só, pelo menos, a gente vê pessoas que estão sendo acrescentadas ao culto. Que tem pessoas novas participando e que vão ficando. E que vão se chegando. Todo domingo vai chegando gente nova. Ou será que a gente, na verdade, dizia o Senhor, e a gente via que a igreja ia diminuindo domingo após domingo, e que dos 120 membros, dos não sei quantos membros que tinha na igreja, hoje tem só tantos membros? O Roberto falou sobre isso na Assembleia, do número de pessoas que a gente era e o quantos que nós somos hoje como igreja luterana em Cristal. E ao longo da história, a gente perdeu também muitas pessoas nessa caminhada, por N motivos. E eu sei que muitas pessoas não gostam que eu cite isso, mas eu vou citar aí um dos motivos, até mesmo por política, dentro da igreja. Quantas pessoas se afastaram, até recentemente, por questão de mágoas políticas? No fundo, foram relacionamentos relacionados a isso, porque durante a política local, as pessoas ficaram chateadas umas com as outras, porque não souberam ser irmãos, apesar de visões diferentes para a cidade. Porque não souberam entender que o reino de Deus, na sua essência, não tem a ver com essa estrutura. E talvez, depois do domingo de hoje, do dia de hoje, tantos outros irmãos vão se afastar por dizer, o fulano votou no Lula, eu não quero nem saber dele. Que absurdo votar no ladrão, não sei o que. O fulano votou no Bolsonaro, aquele genocida e não sei o que lá. Está louco, eu ir na mesma igreja que o fulano que votou no Bolsonaro, eu vou bloquear ele no Instagram, no Facebook, não quero nem contato com ele. Ele não é meu irmão na fé. O Senhor acrescentava, mas a gente vai tirando pessoas do nosso convívio. Que igreja é essa que vai diminuindo por sua própria culpa? É uma igreja que não é parecida com Jesus. Que não era uma igreja atrativa porque não é uma igreja que vive um estilo de vida diferente, que não segue o padrão desse mundo, e talvez começa por hoje. Ao final do dia de hoje, como nós vamos nos portar como cristãos, independente de em quem nós vamos votar. Como nós vamos nos portar, se nós vamos ser pessoas que vão apontar para o Evangelho, para Jesus como Salvador desse mundo, ou se nós vamos nos revoltar porque o nosso candidato, o nosso ídolo, não ganhou. Cuidado. É mais um passo para que a igreja de Jesus diminua, ao invés de o Senhor acrescentar pessoas diariamente. Hoje, nós temos a oportunidade de dizer se pessoas vão ser acrescentadas ou pessoas vão ser retiradas do convívio da igreja. Pelo nosso estilo de vida, pelo nosso testemunho como Jesus, no meio das pessoas, quando você for ir votar daqui a pouco, se não votou ainda, como você se portar lá, vai dizer muita coisa. Que Deus nos dê sabedoria, que esse Espírito Santo, que isso é ser cheio do Espírito Santo. Muito mais do que chegar aqui e levantar as mãos, isso também pode ser uma expressão de adoração. Chorar no culto também é uma expressão, sentir Deus. Tudo isso são expressões do Espírito Santo agindo. Mas o que realmente vai fazer diferença e mostrar que nós somos uma igreja cheia do Espírito é como nós vamos nos portar, mais uma vez hoje, ao final desse dia, ao longo dessa próxima semana. Tomara que, no domingo que vem, a gente possa dizer que, por causa do nosso estilo de vida, pessoas resolveram vir no domingo no culto porque a nossa igreja foi um bom testemunho. Estava no mundo, estava lá no meio das pessoas, não optou de dizer, não, eu não vou nem votar para não me incomodar. Não, vai lá, vota, é mais do que papel teu como cidadão. Mas tomara que, pela nossa postura, semana que vem a gente possa dizer, e o Senhor lhes acrescentou novas pessoas, por causa do modo como essas pessoas foram, cada um de vocês, lá na zona eleitoral, lá no colégio, onde você for votar, por causa do que você postou na internet durante a semana, por causa do que você falou durante a semana, quando as pessoas começaram a ficar revoltadas, e você não botou lenha na fogueira, mas apontou para Jesus, ao invés de dizer, esse babaca do Lula, esse babaca do Bolsonaro. Tomara que semana que vem, por causa do nosso testemunho ao longo da semana, o Senhor acrescente pessoas ao nosso convívio. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai,
Por mais que é difícil ouvir uma palavra dessa, Senhor. Talvez nós gostaríamos de ouvir hoje uma palavra nos incentivando, Deus, a manter a nossa postura, Senhor. Achando que santidade é nos isolar desse mundo, é mantermos estruturas religiosas tradicionais. Mas Deus, Jesus foi justamente morto porque confrontou a religião daquela época. E nós somos mais uma vez, Deus, confrontados hoje. E temos a ciência, Deus, a plena certeza de que não é somente a igreja luterana no Brasil, a nossa igreja aqui em Cristal tem pecado, Senhor. Porque nós não temos visto, Senhor, pessoas sendo acrescentadas dia após dia, Senhor, ao nosso convívio da fé. Ou pouquíssimas pessoas têm sido acrescentadas. Santo Espírito, nos perdoe, Deus. Nos perdoe porque o mundo moldou a tua igreja, a nossa comunidade, de uma maneira que não deveria ter acontecido. E assim, Senhor, nós queremos voltar a ser uma igreja cheia do teu Espírito. Cheia, Senhor, de um estilo de vida que era marcado pela adoração, pelo serviço, Deus, às pessoas, por viver um estilo de vida semelhante a Jesus. Essa era a doutrina dos apóstolos, não era decorar Pai Nosso, Credo Apostólico e tantas outras coisas, mas aquilo que eles falavam, Deus, era o que eles viviam. E tudo que nós precisamos é ser como Tu, Senhor, e isso resume. Senhor, nós queremos ser diferentes, e um mundo que carece de pessoas diferentes, onde até os líderes, Deus, que nós temos, nós talvez votamos no menos pior, Deus. E realmente, não importa quem seja, Deus, nenhum de todos os 5, 6 candidatos, eles são modelos perfeitos, são os menos piores, Deus. E Tu ainda assim nos concede, coloca seres humanos pecadores para nos liderar, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor. E assim, Deus, nós Te pedimos, nos coloque no rumo certo como Tua igreja. Nos ajude, Senhor, a termos sabedoria para eleger, sim, pessoas hoje, mas obrigado, Pai, que o futuro do nosso país não está nas mãos dessas pessoas. Não são eles que vão mudar o nosso país, é somente o Evangelho. E nós temos como igreja, sim, aquilo que pode mudar. E nós precisamos, Deus, com palavras e atitudes, Deus, falar para as pessoas. Não podemos deixar daquilo que temos visto acontecer no nosso meio, e nem daquilo que nós ouvimos, Deus, hoje e a cada dia das nossas vidas, quando nos reunimos como igreja. Nós temos ouvido falar da boa notícia de que Tu, Senhor, morreste em nosso lugar para perdoar os pecados, que Tu tem poder sobre a morte, que Tu pode tirar toda a morte e sofrimento do mundo. Não é Lula nem Bolsonaro, Deus, que tem poder para acabar com a maldade, com o crime, Deus. Nenhum deles vai solucionar completamente o problema do nosso país. Somente Tu, Jesus. E nós queremos sair daqui nessa plena certeza de que Tu és Senhor sobre o Brasil e sobre o mundo. E o controle da história está em Tuas mãos. E nós queremos continuar firmes nesse propósito. Nos leve, Senhor, ao final desse culto, de volta para o mundo, para sermos bênção, Deus, para sermos como Jesus. E, Deus, que mais pessoas conheçam a boa notícia do Evangelho, a boa notícia do amor de Deus através de nossas vidas. É isso que nós Te pedimos, no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Nós queremos cantar mais um hino. Depois desse hino, nós temos ainda mais um tempo de oração. Nós queremos orar de modo especial pela família Spirin, que tem passado por um momento de luto. Nós vamos louvar, tem mais um hino, e em seguida nós queremos ainda ter esse tempo de orar por essa família.